Quero falar agora sobre o Flamengo, com o colombiano oferecido e proposta por Michael. Deixa eu começar falando sobre esse colombiano. Informação do Vene Casagrande dá conta de que Luiz Angulo, atacante de 21 anos de idade que pertence ao Central Córdoba, adversário do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, foi oferecido por intermediários. Jogador de 22 jogos, 2 gols e 5 assistências na atual temporada, muita força física e capacidade de drible, poucos gols convertidos, mas deixou boa impressão, especialmente nos 2 jogos contra o Flamengo. Segunda temporada no Central Córdoba, depois de passagem discreta pelo Tajeres, ele havia sido revelado no país dele, a Colômbia, pelo Alianza Petrolera. O Flamengo ainda não se manifestou se tem ou não interesse. A ideia é entender um pouquinho mais das condições do negócio e também da possibilidade de ver o Luiz Angulo se tornar um protagonista no Flamengo. Outra informação importante do Fla vem do Flazoeiro, que cobre o rubro-negro. De acordo com o jornalista, Michael entrou na mira do Al Duhail, equipe do Catar que vai disputar o Super Mundial de Clubes. A ideia era contar com o Michael já nessa janela que abre entre 1º e 10 de junho. Michael que não tem conseguido jogar em alto nível com a camisa do Fla desde que retornou da Arábia Saudita. Michael tem 19 partidas com apenas 1 gol marcado. Só para completar as notícias rubro-negras, contar que o Flamengo teve aprovado no Conselho Deliberativo a ideia de abrir uma empresa nos Estados Unidos. Tudo para que a taxação em cima dos valores a que vai ter direito com a participação no Super Mundial de Clubes, que essas taxações sejam menores. Com uma empresa constituída por lá, o Flamengo deixa de pagar uma taxa tão grande, embora depois, para reverter o dinheiro para o Brasil, mais dinheiro perdido. Já falava aqui, Raíza, que se o Flamengo recebesse uma proposta interessante pelo Michael, o Flamengo não iria dificultar a saída dele. O Globo Esporte confirmou essa informação. Eu tinha confirmado também que vocês também acho que tinha informação sobre isso, que tem alguns clubes árabes interessados no Michael. E ontem a gente escutou uma pessoa lá ali no Maracanã, né, aquelas fontes ligadas à diretoria, falando que o Michael ele se sente muito feliz de jogar no mundo árabe. Ele gosta de estar lá e que é uma realidade essa possibilidade de saída do Michael. Ele não iria se opor a ir para o mundo árabe novamente. Tem proposta do Catar, tem proposta de países, de outros países ali, de outros times ali de outros países. Então, o mundo árabe atrai o Michael. Tem essa questão também de que o Flamengo entende que se chegar uma proposta, vai negociar, né, Raíza? O Flamengo vai negociar qualquer ponta, se chegar proposta por qualquer ponta, salvo acho que não negocia o Plata nesse momento, tá? Mas se chegar pro Luiz Araújo, se chegar pro Everton Cebolinha, se chegar pro Michael, o Flamengo vai negociar. Isso é um fato. Aí depende da oferta que vai chegar, né? O Flamengo entende, por exemplo, que o salário desses 3 jogadores é um salário muito alto e pode abrir espaço na folha salarial para outras opções com características, talvez, que sejam características que o Flamengo entenda que encaixe melhor no time. A grande questão é a seguinte, o Papa, por exemplo, no caso do Michael, tá? A situação dele tá, será que vai sair? Será que não vai sair desde o início do ano? Você sabe disso, a gente já chegou a conversar em off em relação a isso na época, só que como não tinha chegado proposta nenhuma, e também não chegou proposta do mundo árabe ainda, tá? Existe um interesse, uma possibilidade de chegar uma proposta, mas ainda não chegou. A gente tocou pouco nesse assunto, praticamente não falou. Mas assim, o Michael hoje é praticamente um titular, né, do time do Felipe Luiz. Então, assim, você entender que esse jogador, ele, se chegar uma oferta, ele é totalmente negociável, eu não entendo porque é titular. E vai ser titular contra o Palmeiras. Não tenho dúvida, porque ele tirou Bruno Henrique, o Rafael, né? Tirou o Gerson, né? O Bruno Henrique nem jogou, e tirou o Varela. Jogadores que vão ser titulares contra o Palmeiras lá no jogo lá do Allianz Parque. A não ser que mude alguma coisa, que ele sinta, enfim. Mas isso eu não consigo entender. O Flamengo está disposto a negociar esses jogadores porque insiste tanto nesses jogadores. O Felipe, de repente, não tenta mudar um pouco ali o esquema, de jogar com 2 atacantes. Mas, enfim, o Flamengo está de olho aí no mercado em busca de reforços. E para que reforços cheguem também, jogadores precisarão sair. A diretoria foi muito clara sobre isso, né? Para trazer reforços, vai precisar negociar jogadores. E Michael, Everton Cebolinha, né? O próprio Luiz Araújo, eles estão dentro dessa lista aí de negociáveis. O Joãozinho tá assim? Pode ir, é isso, Joãozinho? O Cebolinha pode? Michael. O que a gente acha do Michael, hein, Garone? O que a gente acha dele?
Cara, eu acho que são tanto o Michael quanto o Cebolinha são jogadores que acho que estão abaixo do que já renderam em outros momentos. Acho que esse talvez seja o ponto, né? Acho que o Flamengo contratou o jogador. Luiz Araújo até acho que talvez seja o melhor ponta do Flamengo se você considerar o Bruno Henrique jogando como centroavante e não um pouquinho mais aberto, né? Mas até pela característica assim, de velocidade dos homens de velocidade. O Gerson pode jogar aberto também, mas enfim, desses homens de mais velocidade realmente de beirada. Acho que o Flamengo tenta, na verdade, dar uma revigorada no elenco, né? Pegar alguns jogadores que chegaram e não entregaram o que se imaginava, e aí você tem o custo desses jogadores também, e tentar negociar para abrir espaço para outros, como muito bem falou a Raíza. Eu não acho que seja a saída pela saída. Eu acho que é a saída visando uma troca. Porque vai ter uma janela em breve, então você precisa dar essa rodada na folha salarial. O Vasco vai fazer isso também. Dar uma mexida em alguns jogadores que têm alto salário para você tentar trazer jogadores talvez até na mesma faixa de valor, que seja, né, de salário, de contratação, mas que você acredita que possa entregar um pouco mais. Cebolinha teve muito problema físico, o Michael tem muito problema físico, não é de hoje, já está há algum tempo assim. Então acho que são jogadores que, principalmente o Michael depende muito do físico. Então quando ele começa um declínio físico, ele começa a entregar um pouco menos. É um jogador de velocidade, não é um jogador no refinamento técnico para finalizar, é um cara mais desse 1 contra 1 pela beirada. Eu acho que são bons jogadores. Mas o Flamengo consegue ir no mercado talvez buscar jogadores que nesse momento vão entregar mais. E aí o Flamengo tem muitos jogadores para essa posição, mas não consegue definir aquele titular que vai te garantir, aquele cara dos 3 pontos, aquele cara que vai definir jogo. Acho que o Flamengo não encontrou nesses jogadores, pelo investimento que fez, esse jogador que realmente fala, esse cara é o meu titular pela esquerda, esse é meu titular pelo lado direito. E acho que vai tentar buscar na janela, mas para chegar alguém, tem que sair alguém. Bom, ninguém me perguntou, Ilan, mas fala, Raíza. O Flamengo fez uma reformulação no Scout, né? Mudaram algumas coisas e o Flamengo tem feito alguns estudos em relação a perfil de jogadores para vestirem a camisa do Flamengo, tá? Por que eu tô falando isso? Vamos lá, o Everton, Cebolinha, o próprio Michael, mas vou falar do caso do Cebolinha. O Cebolinha é um tipo de jogador que ele se incomoda muito com as críticas, né? Isso afeta muito ele. Ele é um tipo de jogador, e o Garoni sabe disso, porque o Coutinho também é um tipo de jogador assim, que ele precisa, né, ser bem acarinhado, ele precisa se sentir muito bem, confortável, para poder render. O Flamengo teve um jogador assim, que era o Vitinho também. O Michael é outro jogador que tem muitos problemas também em relação a isso. Mas o Everton Cebolinha, ele é esse cara, ele é um cara que precisa muito desse cuidado. A pressão, ele não reage muito bem à pressão, a críticas. E o scout do Flamengo hoje está trabalhando, né, no mapeamento de jogadores, está incluindo essa parte também da personalidade do jogador para vestir a camisa do Flamengo, se a personalidade encaixa com o que o Flamengo precisa no momento. Porque assim, o Flamengo hoje é um clube que tem uma pressão constante por briga por títulos, por conquistas, né? A gente vê o Flamengo cai um pouquinho de rendimento, a cobrança já é muito grande. O Felipe Luiz, que era um treinador para a seleção brasileira, depois passou a ser contestado, um monte de gente criticando, chamando de estagiário, aquela coisa. E isso muda constantemente, semana a semana. Então, o departamento de scout do Flamengo está incluindo essa parte nesse mapeamento por jogadores. E o entendimento é que realmente o Everton Cebolinha é um cara que precisa de um ambiente muitíssimo favorável para conseguir render, Ilan. Ninguém me perguntou não, mas eu já acho, tanto o Cebolinha quanto o Michel, embora sejam um pouquinho irregulares, né, um pouquinho inconsistentes, tem a questão física também nos dois casos, mas são jogadores, para mim, muito bons. Eu acho que são jogadores que jogariam fácil, seriam titulares em 18 ou 17 dos 20 times da primeira divisão do Brasil. Se não tiver muito espaço lá no Ninho do Urubu, pode mandar lá para ele. Não é muito longe não, o Carlos Castilho pode mandar os dois. Pode mandar no pacote, a gente paga o Uber e tudo. Bandeira, o que você acha dos dois, hein? Dois ótimos jogadores, como você disse, titulares em vários clubes, mas eu entendo o que a Raíssa fala sobre a parte psicológica, porque no scout do Botafogo isso também é feito, não só com relação à pressão sentida pelos jogadores, por estar no clube grande, que hoje briga por vários títulos, mas também questão de ambiente. Tanto que no Botafogo você vê, após as conquistas, os jogadores falando a respeito de família, de união. Isso é observado também. Se é observado no Flamengo, no Botafogo, outros clubes devem estar fazendo esse tipo de observação na hora da contratação. Falando especificamente do Cebolinha e do Michael, são dois jogadores procurados hoje no mercado. Jogador de lado de campo, que tem velocidade, boa habilidade. O Michael talvez possa melhorar a finalização, coisa que o Cebolinha tem. Mas tem a ver também com o modelo de jogo, que o Felipe Luiz espera para esses jogadores. No Botafogo e Flamengo, a bola chegaria, por exemplo, eu falei do Botafogo e Flamengo porque o Flamengo jogou praticamente no 4-2-4, e a bola chegaria como para o Cebolinha, por exemplo, ficar em condição de 1 contra 1, contra o lateral do Botafogo, porque tinha dois volantes trabalhando, os dois homens de frente, Pedro e o Bruno Henrique, e aí quem faria a bola chegar ao ataque do Flamengo seriam justamente esses pontos, mas não é características deles, do Luiz Araújo no caso, do Cebolinha, depois do Michael quando entrou na segunda etapa. Então tem a ver também com o modelo de jogo, entendimento por parte do treinador. E aí o Felipe Luiz, se ele quer potencializar esses atletas no Flamengo hoje, ele tem que observar se os atletas se encaixam no modelo ou se ele tem que mudar alguma coisa na formação da equipe, na utilização das peças. Se o Felipe Luiz resolver que não vai mudar,
dificilmente no modelo atual, principalmente sem o Arrascaeta, os pontas do Flamengo vão ser potencializados. E os que têm, talvez, maior entendimento tático, como me parece o caso do Luiz Araújo em relação a Cebolinha e o Michael, ainda podem se destacar. O Michael e o Cebolinha talvez tenham que procurar espaço em outro lugar em breve. Tem notícia urgente aqui, hein? Eu tô tentando apurar aqui com fonte ligada à diretoria, mas acaba de sair na TNT Argentina, da Argentina, o interesse que um dos jogadores que o José Boto teria procurado, que seria o Ezequiel Barco, do Spartak Moscou, jogador de 26 anos, meia ofensivo, jogador argentino. Ezequiel Barco, é bom jogador, hein? Fez um gol de título bacana no Maracanã uma vez, sabia disso? Né? Batendo pênalti. Você lembra disso, Garoni? Lembro. Tava puxando aqui pra ver se era ele mesmo. Era novo e tal. Mas é muito bom jogador. Falando sério, Papa, a cara do Papa na tela. Não, é muito bom jogador. E passou nos Estados Unidos. E jogou nos Estados Unidos. A gente tava falando sobre isso. Estados Unidos virou uma espécie de Europa B, né? Você tem a Europa Eles vão lá, fazem o scout, passa por lá primeiro, né? Só que ele tá em qual clube? A Europa A vai direto, né? Assim, Ih, Flamengo não tem dono americano. Olha a sanção aí, hein? Flamengo não tem dono americano. Olha o embargo aí, é verdade. Não tem problema, né? O Flamengo não tem problema. Saiu uma notícia hoje. Saiu uma notícia hoje dando conta de que o Flamengo não negociou o Lohan pra lá por conta disso. Não sei até que ponto é verdade, eu só li rapidamente. Não, Lohan foi outra situação. Mas saiu num veículo grande aí. Mas Raíza Simplício, nossa fonte ligada à diretoria do Flamengo, fez o quê? Negou. Disse não. Não vem mais. Não descobriram. A TNT Argentina não descobriu um dos meus que eu estou Olha negociando. só, a gente está no dia 22 de maio, né? 22 de maio, janela abre no dia 1º de junho. Quero ver quantos reforços o Flamengo terá nessa janela. Dizem que são 4, 3 ou 4 além do Jorginho. 3 ou 4 além do Jorginho. Nessa janela me falaram que não, hein? Vão tentar para essa pré-Copa do Mundo de Clubes ou né, logo depois, que é em julho. Mas falaram que tem 3 ou 4 ali já encaminhados e negociando, né? Então, a janela abre no dia 1º de junho. Essa eu quero ver. Ezequiel Barco não seria. Não seria. Mas é da posição, se tiver saída de Cebolinha, saída de Michael, seria esse jogador. Não sei o nome. É a posição. Tô falando. E o Ezequiel Barco seria a posição para, até onde eu sei, para disputar ali com o Arrascaeta, correto? Acho que joga até mais um pouquinho de beirada ali, pode jogar pelo lado. Mas aí que tá, olha só. Agora agora informação em on. O Boto conversando com a gente lá no Ninho do Urubu, ele falou que ele queria um 10-11. Eles estavam procurando um 10-11. Então a gente sabe o que eles querem. Ele falou, a gente quer um 10-11. Um jogador é um meia-ponta. É um jogador que faça a camisa 10 e jogue de ponta também. É esse jogador. Savarino. Sim. Estilo Savarino, né? Savarino pode jogar de beirada, pode jogar por dentro. Hoje ele rende mais como meia central, mas ele jogou muito pelo lado esquerdo aqui. É um estilo Claudinho. Pois é. A formação hoje desses jogadores passa muito por isso, né? O Estevão, por exemplo, é um cara que faz beirada, mas passou na base do Palmeiras jogando muitas vezes por dentro. De vez em quando o Abel agora tem utilizado ele por dentro também. O Almada fez isso no Botafogo, meia ponta pelo lado esquerdo. Ele vinha da esquerda para dentro. É que ele tem o gol, e o Flamengo precisa muito desse jogador que tenha gol. Não adianta o Flamengo fazer essa troca, né, do Michael, do Everton Cebolinha, enfim, do Luiz Araújo e outros jogadores, e não trazer alguém que tenha o gol. Porque o Pedro não vai dar conta do ataque do Flamengo sozinho. Eu falei sobre isso aqui, ele não vai resolver todos os problemas do ataque do Flamengo. E hoje, um dos grandes problemas que o Flamengo tem é que esses jogadores não vivem em bom momento, né, e eles não têm esse gol. O Ezequiel Barco é um cara que tem esse gol, ele é um cara que pisa bastante na área, que finaliza bastante também, e que consegue fazer os gols. 14 gols esse ano. 14 gols nessa temporada já no futebol russo. Acho que isso falta muitas vezes, inclusive de maneira geral, aos pontas brasileiros, né? Tanto que os poucos que conseguem ter uma capacidade maior de finalização vão embora muito rápido, né? O próprio Estevão já negociado. Então a gente vê esse jogador, às vezes, o futebol brasileiro buscando, inclusive lá fora, para buscar esse jogador. Porque o 1 contra 1, o Brasil forma muito. 1 contra 1, toda hora surge um pontinha com capacidade de drible e de construção. Agora, para ser esse cara que tem a capacidade no 1 contra 1, que tem velocidade e finaliza bem, é a maior dificuldade hoje não a maior dificuldade, mas é uma das dificuldades que se encontra no mercado. É isso aí, nação rubro-negra. Você concorda que o Flamengo tem que fazer uma reformulação no seu elenco no meio dessa temporada, vendendo alguns jogadores e utilizando, né, como moeda de troca ou de qualquer forma que for possível o Flamengo conseguir tirar algumas peças que não têm sido bem aproveitadas no elenco e trazer outros jogadores que possam entregar mais com a camisa do Mengão. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que é super importante para o YouTube reconhecer que esse vídeo é legal e entregar para mais pessoas para a gente fazer aqui do canal Flamengo News, o canal de notícias do Mengão. Forte abraço a todos e até mais.